Olá, bom dia. O tema do nosso trabalho é a influência da mídia esportiva no cotidiano dos alunos do ensino médio, e foi feito por mim, Edson Carlos, por Emerson Posidoni e por Krigor Felipe, com a orientação do professor Dr. Ricardo Lemes da Rosa. Segundo Nogueira e Pacheco, corroborando com Beth, o processo de globalização, unido com o advento da internet e as novas tecnologias que surgem diariamente, as mídias sociais estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, as quais trazem informações e um vasto conteúdo de maneira rápida e com grande amplitude, fazendo com que as pessoas se tornem formadoras de opiniões. A mídia esportiva está dentro dos diversos tipos de mídias existentes e com grande poder de manipulação na vida das pessoas. Ela exerce muitas vezes um papel determinante no incentivo à prática de atividade física ou no consumo de produtos. Por isso, o professor de educação física deve se apropriar-se desses conteúdos da melhor maneira possível, proporcionando aos alunos uma visão mais criativa e reflexiva acerca desses conteúdos, que lhes são disponibilizados pelas mídias esportivas. Com base nisso, o nosso trabalho teve como objetivo descrever qual a influência da mídia esportiva no cotidiano dos alunos do ensino médio. Então, a pesquisa é de caráter quali-quantitativo. Foi aplicado um questionário produzido por nós autores com 14 questões, sendo elas abertas e fechadas, para um número de 116 participantes, alunos do terceiro ano do ensino médio, de duas escolas de Curitiba, sendo uma pública e uma privada. Em cada escola participaram 58 alunos da pesquisa. A análise de dados foi feita por Bardan e também por porcentagens simples. Bom, agora vamos apresentar os resultados da nossa pesquisa. Quando perguntado aos alunos se acompanhavam a mídia esportiva, seja ela em plataformas analógicas ou digitais, nos mais variados esportes, de 116 participantes, 70% disse que sim, e apenas 30% disse que não. Em relação a quanto tempo assistem TV e navegam na internet diariamente, podemos perceber que a TV vem perdendo espaço no cotidiano dos jovens. 70% dos entrevistados ainda assistem televisão, mas desses 70, 44,8% assistem menos de 2 horas por dia. Em contrapartida, a internet está em ascensão, não sofre rejeição de nenhum entrevistado, e sendo que 68,1% consomem mais de 4 horas por dia. Segundo Macmillan e Morrison, a internet está presente no cotidiano dos jovens e serve como um dispositivo para a construção de suas identidades. Barcelos afirma que os jovens se sentem necessidade de estarem conectados. Por meio da internet, eles expressam seus sentimentos e suas motivações. Em relação ao que mais assistem ligado ao esporte, 76 participantes disseram que é eventos, 35 participantes programas, 20 participantes documentários, 23 participantes não assistem nada voltado ao esporte e 7 participantes têm outros meios de assistir esportes. Diante da questão anterior, perguntamos agora para os alunos quais esportes eles costumam acompanhar na mídia esportiva. Futebol teve a predominância com 53,4%, seguido de lutas e basquete com 31,9% e vôlei com 29,3%. Na alternativa a outros, com 15,5%, a resposta que mais se destacou foi o eSports, ou seja, esportes eletrônicos. Beth justifica a predominância desses esportes na preferência dos jovens porque esses esportes são da mídia, ou seja, a mídia exerce um controle sobre esses esportes e transmite ao público esses mega eventos porque eles geram um retorno financeiro para as empresas de comunicação. Alguns autores nos trazem o porquê desses esportes serem os mais acompanhados pelas pessoas atualmente. Para Oliveira e Lopes,
o futebol se torna um patrimônio cultural do Brasil, e alguns aspectos influenciam nisso, como o patriotismo pela seleção, a socialização entre amigos e familiares ao assistir uma partida de futebol, o estímulo às crianças estarem praticando o futebol desde pequeno, seja em qualquer lugar do Brasil. Para Belloni, citado por Santos, esportes que geram espetáculo e entretenimento vão sempre estar em alta. Esportes como basquete, representados pela NBA, lutas pelo UFC e League of Legends, representando os eSports, vão sempre estar em crescente no mundo mediatizado. Surge, citado por Mazzonetto, diz que os conteúdos midiáticos através desses esportes e espetáculos que geram alta lucratividade vão ir contra a gama maior de modalidades que essas empresas poderiam estar oferecendo, as quais poderiam estar promovendo uma maior experiência por parte dos consumidores e enriquecendo o acervo cultural do esporte para essas pessoas. Quando perguntados sobre a influência da mídia esportiva para a prática de alguma modalidade esportiva, 43,10% responderam que a mídia não influenciou na prática de alguma modalidade esportiva. Já 37,10% disseram que a mídia sim influenciou para começar a prática de alguma modalidade esportiva. 17,20% disseram que já praticavam e por isso a mídia não influenciou em nada. Apenas 2,60% não responderam essa pergunta. Para ilustrar as pessoas que disseram sim, que a mídia esportiva teve alguma influência na prática de alguma atividade física, selecionamos 3 respostas, as quais disseram: sim, comecei a praticar vôlei, depois de acompanhar o Brasil nas Olimpíadas de Londres e do Brasil também. Sim, basquete e dança, pois são culturas que despertam interesse. E sim, pois comecei a acompanhar o futebol americano e depois comecei a praticar e dei a ideia desse esporte nas aulas de educação física. Para a utilização das mídias esportivas, Mascarenhas diz que o professor então deve estar conectado às programações esportivas e com isso sincronizar e interligar elas às atividades físicas e às unidades temáticas que as escolas propõem através dos documentos. As TICs podem ser então um recurso para a utilização das mídias esportivas no ambiente escolar. Entretanto, Bianchi ressalta alguns fatores que fazem com que os professores não consigam ou não se sentem confortáveis em estar utilizando desse recurso, os quais são receio em fazer uso das TICs como recurso didático, a falta de propostas colaborativas envolvendo a educação física e a falta de capacitação técnica e pedagógica dos professores da disciplina. Quando perguntado se o recurso tecnológico seria interessante para os alunos, a maioria se sentiu interessado, e algumas respostas que evidenciam isso foram: acho que o professor poderia sugerir um aplicativo relacionado ao esporte que a gente praticou na aula. O professor poderia trazer material no projetor e trazer para as aulas de esportes que só vemos na TV. E por fim, um último aluno dizendo: podem ser incluídos documentários nas aulas de educação física da Netflix, por exemplo, e filmes de dança da cultura hip hop. Concluímos que a maioria dos jovens acompanham a mídia esportiva. Entretanto, desses a minoria se diz influenciado por ela para a prática da atividade física. Alguns fatores dão indício do porquê esse número ser de menor expressão, os quais são a pouca ou nenhuma utilização das TICs no ambiente escolar e o baixo nível de engajamento da parte dos professores de educação física em buscar se conectar aos conteúdos esportivos e trazer para suas aulas. Por isso, é importante uma atualização constante sobre o assunto, filtrando o que de fato pode ser aproveitado para que os alunos venham ter experiências e aprendizados significativos acerca das mídias esportivas.